E nessa segunda parte do vídeo, a irmã Maria José vai fazer a conclusão do seu testemunho. A paz, queridos. Na verdade, o conteúdo desse testemunho dava um documentário. Algumas partes eu não vou poder falar. Aprove Deus que numa oportunidade a gente escreva um livro a respeito, né? Mas são coisas assim que muito pessoais, muito impactantes que eu gostaria de falar assim pessoalmente para quem quiser, né, perguntar ou saber, né? Mas eu fico muito feliz, né? Vou fazer um resumo porque é uma história assim muito intensa, né? Terrivelmente uma história terrível e ao mesmo tempo maravilhosa. Então eu vou dar continuidade. Eu acho que é a parte mais difícil de falar, né? Mas o Senhor vai me dar graça e nós vamos concluir. Então, como eu tinha dito anteriormente, quando eu estava conversando, né, com a médica e tal, e ela me perguntou sobre a minha expectativa, né, sobre aquele momento que ele estava, cada dia ele piorava, e ela me perguntou: você é espírita? Eu disse: não, eu sou evangélica. E ela falou: você crê realmente que ele possa sair desse leito, né? E eu disse: eu creio no milagre. Ela falou assim: já é um milagre ele ter chegado até aqui. Ele é um guerreiro. E isso foi num domingo. E a equipe médica já tinha me dito que eles precisavam fazer ainda alguns testes, mas já se falava em uma possível morte cerebral, né? Aquilo foi... Mas ainda assim, a fé não deixou meu coração. Então eu saí dali daquele quarto, né, com aquele olhar dele para mim, como se dissesse: eu quero ir, eu estou indo. Então eu saí dali e nesta semana que isso aconteceu, né, estava tendo um culto de oração na casa de uma irmã. E a igreja que eu congregava na época era em Arujá, então eu não podia ir todas as vezes, né? Então aonde tinha oração eu ia, né? Sempre com uma amiga do meu lado. E foi numa segunda-feira, eu propus no meu coração de entregar a vida do Guilherme para o Senhor, né? E ao mesmo tempo declarar a minha fé. E assim, Deus é soberano, mas Ele é tão fiel, Ele é tão cuidadoso com as nossas vidas, que eu entendo que Ele estava esperando essa entrega da minha parte. Então aí, neste culto, numa segunda-feira, eu entreguei o meu filho. Eu li Romanos 8:35, que fala que nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. Então eu declarava ao Senhor que ainda que Ele levasse, nada poderia me separar do amor dEle, né? E eu entreguei meu filho através de um louvor.
falava, Deus do impossível, né? Deus de aliança, que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. Os meus olhos vão ver o impossível acontecer. E foi nesse louvor que eu entreguei para o Senhor a vida do Guilherme, né? E isso foi numa segunda noite. Neste momento ele estava com visita, né, lá na UTI. Aí no dia seguinte eu soube que nessa mesma hora que eu estava entregando, houve um apagão na UTI, houve uma movimentação ali, apagou tudo. E eu entendi que naquele momento foi cortar a ligação espiritual, que é muito forte entre pais e filhos, né? Porque os filhos, eles estão sob a nossa autoridade, né? Nós temos responsabilidades sobre a vida dos nossos filhos, né? Então foi neste momento que o Senhor cortou, que eu entreguei o Senhor. Então agora eu posso levar. Eu vejo um amor tão grande, né, do Senhor com relação a isso, né? O Senhor já poderia ter levado, mas Ele esperou até que o meu coração pudesse livremente deixar, né? Os planos do Senhor são, eu não questiono, né? Eu cheguei num momento, numa maturidade de crer que a vontade do Senhor é soberana e que os planos dele são mais altos que os nossos. E você crê nos atributos de Deus, na sua soberania. O Senhor, ele conhece, né, sabe o fim e o começo. Então, eu creio nessa vontade do Senhor, que foi o melhor para a vida do meu filho. E no dia seguinte, 11 horas da manhã, ele faleceu. E agora eu entro num ponto muito delicado, porque foi a maneira com a qual eu recebi essa notícia, né? Essa notícia, ela deveria ser de um impacto e de uma dor muito grande, mas isso não aconteceu, e eu vou explicar por quê. Eu creio que, assim, depois de passado esse momento, eu creio que exatamente esse louvor se cumpriu, que os meus olhos viram o impossível acontecer, realmente eu não sofrer com esse impacto dessa notícia, que o meu filho tinha falecido. Então, assim, eles ligaram para o meu esposo e falaram, olha, traz a roupa, traz o documento, porque o seu filho faleceu. E o Charles, ele chorou muito e aí ele veio, eu estava trabalhando, né? E aí ele me chamou. Eu achei que o hospital quisesse desligar os aparelhos, né? Por isso que eles estavam nos chamando. E aí quando meu esposo veio ao meu encontro, eu falei assim, eu não vou permitir que desliguem o aparelho, porque eu creio que o Senhor pode curar, eu creio que o Senhor pode levantar ele desse leito. Então quando meu esposo me abraçou e falou, querida, o nosso filho faleceu, a minha resposta, por incrível que pareça, estou diante do Senhor e essa foi realmente foi a minha reação. Ele falou, querido, nosso filho faleceu. E eu disse, para que o milagre aconteça, realmente ele teria que falecer. E isso não me impactou. Eu fui até em casa, eu arrumei as coisas, eu arrumei a roupa, né? Inclusive foi uma roupa que ele saiu da cirurgia do hospital. E eu peguei os documentos dele, né? E aí quando nós chegamos no hospital, a minha irmã estava lá
tinha uma amiga muito amada, né, que a gente chama de Bi, ela estava lá, e tinha uma tia do Charles que tinha vindo de longe, de Minas Gerais, para fazer a visita. E aí quando eu cheguei, eu sabendo que ele já estava, né, morto, e olhando para elas, né, e não podendo falar naquele momento, porque eu esperava um milagre, né? E aí elas disseram, olharam para mim e disseram, a gente, olha, veja o que está acontecendo, porque nós não podemos subir para a visita, né? E nós estamos em 3 aqui. Olha lá para ver o que está acontecendo. Aí eu olhei para elas e falei, eu vou subir, eu vou ver o que está acontecendo, vocês esperem aqui. E quando eu subi no quarto, né, onde ele estava na UTI, e eu fui recebida pela médica-chefe, e aí ela olhou para mim e falou, eu falei, onde está meu filho? E ela falou, acabou, mãe. Acabou. Eu tentei, ele teve parada, eu tentei reanimá-lo, a gente fez de tudo, mas seu filho faleceu. E aí eu olhei para ela e falei assim, quem dá a última palavra é Deus. E eu quero reencontrar essa médica ainda, e né, ela foi assim uma profissional excelente, soube lidar, né? Imagina lidar com tantas mães em situação de filhos na UTI, né? Tem que ter muito tato, tem que ter muito amor nessa profissão. E aí ela me olhou e ela chorando, ela falou assim, acabou, né, o sofrimento dele. Aí ela falou, ele está lá embaixo, né, no necrotério. E aí nós entramos lá para vê-lo, né? E foi uma imagem impactante, né? A face da morte, né? Um corpo sem vida, mas ainda assim eu cria no milagre. E aí eu tive que dar notícia, né, para as pessoas que estavam esperando, e foi um choro, foi uma tristeza muito grande, né? E aí começou o procedimento, né? E eu tomei uma posição, meu esposo teve que ter muita paciência comigo. Então, assim, tudo que era contra a minha fé eu não queria ver, não queria resolver. Então meu esposo falou assim, olha, a gente precisa ver a urna, escolher as flores, o lugar onde vai acontecer o sepultamento. E eu falava, não, eu não quero resolver isso vai contra a minha fé. E eu não queria resolver, né? Eu estava naquele estado assim de... Eu não sei explicar, foi uma coisa sobrenatural, mas o impacto não fez com que eu caísse, eu não me desesperei, eu fiquei tranquila. E aí foi até todos os procedimentos, ele chegou aqui em Santa Isabel 11 horas da noite. Eu não conseguia comer e eu estava muito ansiosa e eu achava que ele ia me chamar, né? Eu achava que o Senhor fosse levantar ele do caixão e eu não queria saber qual a explicação ele iria dar, o que ia acontecer, e assim, foi algo sobrenatural mesmo, uma fé sobrenatural. Realmente os meus olhos viram o impossível acontecer. E aí a minha irmã e o meu esposo tiveram que tomar todas essas decisões com relação a onde ele seria sepultado, como seria. E eu tinha tanta fé que o meu esposo falou assim, querida, você precisa se alimentar. E aí, com muita insistência, a gente estava na padaria
da mesa onde eu estava, eu escutava uma senhora chorando por conta do casamento que tinha acabado. E eu, naquela fé, eu cheguei na mesa dela e falei: olha, não acabou. O Senhor pode mudar qualquer situação. O meu filho está lá, né? Estou aguardando chegar o meu filho no velório. E ainda tenho esperança, ainda creio, consigo crer. Então, creia. Eu falei para ela: busca o Senhor, busque em Deus. O Senhor pode restaurar todas as coisas, para vocês verem como eu estava. E aí, quando eu cheguei lá no velório, e ele, no caixão, por incrível que pareça, eu não chorei. E as pessoas olhavam para mim e achavam que eu estava dopada, né? Mas eu não estava, eu estava o tempo todo consciente e esperando no Senhor. Então as horas se passaram, mães vieram me abraçar, consolo, né? E eu consolei muitas pessoas também. E assim, entrava uma quantidade de pessoas para vê-lo, e ele lá no caixão, e crianças, geralmente crianças têm medo de pessoas no caixão, mas estava uma paz tão grande, um ambiente assim, foi uma honra do Senhor. Tinha muitas coroas, parecia uma pessoa adulta, uma pessoa influente. Muitas pessoas entraram e saíram, eram muitas pessoas entrando e saindo. E todo aquele decorrer, né? E eu ali firme. Aí quando chegou o momento, eu estou resumindo, né? Porque foram muitas coisas, muitas experiências, né? Que nós tivemos ao longo. Aí quando chegou aquela hora, eram umas 3 horas da tarde, o sepultamento seria logo mais, né? E aí quando chegou este momento que o pastor foi realizar o funeral, e ele tinha impactado tantas pessoas que o pastor, ele começou a chorar. O pastor começou a chorar. Aliás, eu quero manifestar nessa oportunidade a minha gratidão a essa família, a família Correia, né, Pastor Carlos, a sua esposa Sônia, as suas filhas, né, que me sustentaram, né, nesse período difícil. E eu agradeço, né, a família Moreira também, tantas pessoas que o Senhor levantou para estar junto conosco, né? Esta igreja em oração também, né? Então, assim, uma coisa que me impactou muito foi que eu estava olhando para ele no caixão e a minha amiga, né, a Thaís, que é enfermeira, ela narrou, isso foi do Espírito, ela narrou ele chegando diante do Senhor. Ela falou assim: olha, é um filho chegando à casa do Pai. E eu ouvi aquilo, trouxe um consolo no meu coração, né? E aí quando o pastor começou a falar dele, a falar, né, daquele momento e tal, cantou-se hinos, né, orações, porque a minha sogra é da congregação, né? Estavam todos ali reunidos. Aí quando baixou a tampa do caixão, eu saí para fora. Eu não queria ver, né? E a minha sogra, quando ela foi pegar uma pétala do chão, ela levantou falando em línguas, e aquilo ecoou dentro do velório. E eu estava do lado de fora e eu ouvi. E aí quando eu estava olhando as pessoas saindo, aí uma prima do Charles, ela saiu e ela fazia assim, como se estivesse embalando uma criança, né? E eu olhei aquilo, aí eu falei: Senhor, eu não quero outro filho, eu quero esse filho.
Senhor me deu. E dali a gente seguiu para o sepultamento lá, né, no cemitério do Santíssimo. E aí as pessoas chegando e indo até o local, né, onde ele seria sepultado. E ainda assim, aquela fé no meu coração que a qualquer momento ele me chamasse, né? Foi muito forte isso. E aí chegou o momento de eu me despedir, e eu não queria me despedir. O meu esposo colocou uma flor na minha mão e falou: querida, se despeça dele. E esse foi um momento muito relutante. E eu peguei aquela flor e coloquei em cima do caixão. E aí o caixão baixou. Quando eu saí, quando as pessoas foram embora, quando eu saí do portão para fora do cemitério, veio um choro tão grande, uma tristeza tão grande. Eu falei: acabou. E aí, quando a gente chegou em casa, nós tomamos banho, né? Foi um dia cansativo. E aí nós nos olhamos. Aí eu falei: não dá para ficar aqui. Muitas lembranças, né? E aí a gente foi na casa de uma senhora que me tem como filha. E aí nós chegamos lá, eles nos acolheram com tanto amor. E aí foi assim, aí eu quis falar sobre isso, eu quis ver fotos, eu quis ver gravações. E aí a gente se alimentou, a gente tomou banho e dormiu. E esses dias, 4, 5 dias, essa família, com muito amor, cuidou de nós nesse período muito difícil, né? Então a gente acordava, se alimentava, tinha uma mesa posta com muito carinho, com muito amor, né? Que é essa irmã Fabiana, né? O Marcos, eles cuidaram de nós, essa família nos abraçou. É uma família que não é de sangue, mas eu considero como se fosse, né? Porque eu perdi a minha mãe, o Guilherme tinha apenas 3 meses, né? E a gente quer contar tudo para a mãe, contar com a mãe, né? E eu não tinha. Então essa senhora ela é minha mãe hoje, né? E a sogra que eu tenho também, que é como mãe, eu amo a minha sogra. E esses dias seguiram dessa forma. O choro, né? E eles cuidando de nós, até que a gente teve forças para voltar para casa, né? E aí você olha, observa as coisas, né? Só que aí que veio no meu coração que não aconteceu um milagre, né? Entre aspas, o que aconteceu, né? A maneira com que tudo aconteceu foi um milagre, né? O Senhor me carregou. E aí as pessoas onde eu estava, né? Onde eu congregava, elas não esperavam que eu fosse no culto tão logo, né? Que aconteceu. E então assim, no meu coração tinha outra esperança. Qual é? É a bendita esperança de todos que aguardam a vinda do Senhor, né? Que eu iria reencontrar o meu filho, né? E que o que nos afastava era apenas o tempo, né? Eu sei que eu vou, né? E se eu não tinha nenhum motivo para esperar, né?
assim, de maneira mais ansiosa, porque nós aguardamos o nosso Salvador, o nosso Redentor. Mas esse é mais um motivo ainda para eu continuar nos caminhos dele firme, sem desanimar. É que eu vou reencontrar o meu filho, eu vou abraçar, eu vou cheirar o cabelo dele, que é o que eu mais gostava de fazer, afagar o cabelo dele. Então, assim, essa esperança brotou no meu coração, que agora era só o tempo que nos afastava, né? Que ele estava lá. Todos que morrem no Senhor, eles ausente no corpo, mas presente na presença do Senhor, né? Então ele está lá no paraíso do Senhor, né? E livre de tudo, livre de dor, livre de angústias, livre de tudo que o fazia sofrer, né? Então, assim, é engraçado, né? Porque as pessoas esperavam que eu fosse me afastar. Pelo contrário, como um pai que corrige o seu filho e o seu filho chora e abraça as pernas do pai, foi assim que eu fiz. Falei assim, para onde eu iria se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, assim, só o Senhor poderia me consolar, me segurar, continuar comigo, né? Então, assim, eu abracei ainda mais o Senhor. Eu me acheguei ainda mais ao Senhor. Então, hoje, o amor que eu tenho para com Deus, para com Jesus, para com o Espírito Santo é maior, né? É muito mais intenso, é muito mais, né, profundo essa intimidade, né? E eu me lembro, isso foi um carinho muito grande dessa igreja, que o Guilherme ele faleceu em março, né? E aí em maio teria o primeiro dia das mães sem ele. E tem a igreja tem no seu calendário, né, a comemoração do Dia das Mães. E nesse mês especificamente a igreja, por um carinho muito grande, ela não fez essa, né? Porque isso traria, eles pensaram, né? Traria uma tristeza, né? Então eles me pouparam e eu achei isso, eu nunca vou esquecer esse gesto, né? E então assim, o Senhor tem surpresas, né? Então eu estava naquele momento de luto mesmo, né? Até o pessoal da faculdade veio fazer um trabalho, né? E o nome do trabalho era Resiliência Luto Materna, quer dizer, a capacidade do ser humano que a mulher tem de se levantar após um baque grande, que é a perda do seu filho, né? E eles me relataram que mães se fecham e que não conseguem cuidar nem dos outros filhos, se fecham para o mundo, se fecham o coração, se tornam amarguradas, depressivas, e isso não aconteceu comigo. Pelo contrário, eu sempre queria trazer a memória, né, dele, né, as coisas que ele gostava, que ele fazia, fotos. Eu nunca tive nenhum problema de falar sobre isso. As pessoas ficam receosas mesmo, né? Mas não, o Senhor me deu, assim, é uma coisa tão resolvida no meu coração que eu não tenho problema nenhum, não tinha problema nenhum em falar sobre isso, né? Eu até gostava de falar sobre ele, de sempre trazer na memória, né? Eu penso nele todos os dias. E ele sempre falava, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. E isso ficou, né? Um amor tão grande. Mas a história não parou aí. E essa minha amiga, né, que eu fui na escola, eu tive que mudar meu filho de escola, né, o Henrique. E teve uma festa da família e tinha muitas mães com filhos no colo. E ela me fez uma pergunta: Márcia vai ter outro filho? Aí eu falei assim, não sei. O Senhor sabe todas as coisas, se Ele quiser Ele vai me dar, se não. E aí, eu deixei isso nas mãos do Senhor.
E a gente estava se prevenindo. E aí, quando completou 4 meses dessa perda, eu engravidei. E isso trouxe uma alegria assim no meu coração, né? Então, se essa é a vontade, né, de Deus, que nós vamos cuidar, né? Se o Senhor me deu a oportunidade de abraçar mais um filho, né? Filho é bênção do Senhor. Então, nós vamos ter, né? E aí foi a gravidez mais tranquila que eu já tive, né? E eu achava que era menina, esperava que era uma menina. Eu já tinha tido 2 meninos, eu achava que era uma menina, os sintomas tudo diferente. E aí, no ultrassom, acho que com 7 meses, é outro menino, né? E aí a gravidez se seguiu tranquila, tudo tranquilo. E aí veio a escolha do nome. Quando eu soube que era menino, eu queria colocar de novo de Guilherme, por conta, né, do nome. Eu gostava muito desse nome, um nome forte, né? E aí uma psicóloga do colégio falou, não coloca de Guilherme, né? E eu queria colocar Guilherme, queria colocar Tomás Guilherme, né? E é interessante que depois eu vim saber que Tomás era gêmeo, né? O significado Tomás é gêmeo, gêmeo de Guilherme, né? Mas aí fui orientada a não colocar, né? E é interessante que foi o que, né, a memória do nome dele foi o que, né, ficou. Aí eu deixei para o meu esposo, né, a minha sogra escolheu o nome dele, Arthur, né? E aí essa minha amiga sempre com essas perguntas, né? E aí, como é que você acha que vai, né, ser esse neném, né? Aí eu falei, bom, o primeiro foi moreno dos olhos escuros, cílios longos, né? O segundo veio loiro dos olhos azuis. Então eu imagino que esse vai se parecer comigo, né? Assim, branquinho dos olhos verdes, quem sabe, né? E então esperando, né, tal. E aí nasce o Arthur. As pessoas ainda chamam ele de Guilherme, né, por causa da semelhança muito grande deles, né? Então nasceu o Arthur, 4 quilos e 300 gramas, saudável, bonito, a cara do Guilherme. E assim, não que eu projetasse isso nele, mas o Senhor quis, de alguma forma, Ele reage à nossa fé. Então eu creio que foi um cuidado do Senhor, um carinho do Senhor. E aí, assim, foi a licença maternidade mais tranquila que eu tive, né? Eu tinha uma senhora que estava cuidando da minha casa, então assim, eu só cuidei dele, né? TV a cabo, né? Ela fazia o almoço, aquele almoço gostoso, e ela me chamava para almoçar, aí ela segurava ele, então assim, foi muito gostoso, todos os 3, né, nunca me deram trabalho, eu nunca passei uma noite em claro, então nenhum deles tiveram cólica, então assim, foi uma licença maternidade muito abençoada, né? E aí, o Arthur vocês conhecem, né? Ele me lembra muito, Guilherme, muito a personalidade, a expressão dele. Fisicamente eles são muito parecidos, muito parecidos. Então eu vejo assim, não que o Guilherme é o Guilherme, o Arthur é o Arthur, mas é como se o Senhor tivesse me restituído tudo aquilo que eu sofri, né, perdendo, porque assim, o Henrique, ele tem a personalidade dele,
E o Guilherme, ele tinha a personalidade dele. E o Arthur tem, ele é muito mais, né? Ele veio muito mais. Ele é mais peralta, ele é mais genioso, ele é mais amoroso. Então, assim, um consolo. Eu me sinto consolada pelo Senhor. E eu quero dizer para as mães que estão me assistindo que o Senhor, Ele cuida, Ele consola, Ele restaura os sentimentos, né? E busque ao Senhor, busque esse consolo. E o que nos impede, né? O Senhor, Ele sempre prioriza a salvação, né? Eu não preciso saber por que o Senhor o levou. Eu só preciso saber que Ele foi salvo, que Ele está com o Senhor. E o que nos impede de nos vermos, né, é a primeira pessoa, né, que eu quero abraçar quando eu estiver com o Senhor, é o meu filho. E então, o que nos impede é só o tempo. E nós sabemos que esse tempo ele está cada vez mais se abreviando, né? Nós não sabemos o momento da nossa partida, né? Então, se os meus olhos fecharem aqui hoje, eu sei que eu estarei com o Senhor e estarei com Ele também. E se não fecharem, aprove Deus que essa geração tenha o privilégio de ver o Senhor nas nuvens, então eu vou vê-lo de qualquer forma. Essa é a nossa esperança. Então, assim, eu fiquei feliz de poder compartilhar esse testemunho, essa experiência que eu tive, né? E que no meu coração há paz, há o consolo do Senhor. E eu consolei muitas pessoas porque Ele marcou, ainda que ele só tinha 10 anos, né? Mas Ele marcou muitas vidas, né? E eu pude consolar, abraçar muitas vidas e dizer que o Senhor me consolou, Ele é o meu consolo e por isso eu pude consolar. Então, eu queria, nessas últimas palavras, agradecer realmente, né? Mandar um beijo para Missão Brasil, para minha bispa, para os meus irmãos, a minha família, o meu esposo, Charles, que eu amo muito. Nós vamos fazer 19 anos de casado, né? E eu estou muito feliz com a família que o Senhor me permitiu ter. Amém? Beijo grande. É nóis. Sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de